Vocês sabem o que Lily e Marshall, Sam e Gilly possuem em comum? Se eles morassem no Brasil atualmente, eles viveriam uma união estável. E você? Será que você também está vivendo a união estável? Será? Se você está vivendo a união estável, eu não sei. Mas, se você quiser viver a união com a CHC, eu te prometo muito conteúdo jurídico interessante. Eu só te peço para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e clicar no sininho da notificação. A união estável é a relação de convivência entre duas pessoas. Essa convivência deve ser pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Ou seja, o casal precisa ter um interesse evidente e o compromisso mútuo de constituir uma família juntos. Juntos e shallow now. A lei não menciona o prazo mínimo de duração da convivência para que seja considerada união estável. E o que é mais curioso é que também não é necessário que o casal more junto. Isso mesmo, você não entendeu errado. Os conviventes podem ter domicílios diversos. A formalização da união estável é importante, tanto para facilitar a comprovação dessa situação, dando maior segurança jurídica às partes, como para que seja estabelecida uma data para o início dos efeitos legais, o que pode repercutir diretamente na divisão de bens no caso de uma separação no futuro, por exemplo. Essa oficialização pode ocorrer por dois meios: contrato de natureza particular ou por uma escritura pública. O contrato particular é elaborado e assinado pelo casal e já passa a produzir efeito para ambos. Além disso, ele pode ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos, para que se torne público perante terceiros, garantindo uma maior segurança para os pombinhos. É importante que esse contrato contenha o regime de bens escolhidos pelo casal, a data do início da união estável e outras informações relevantes, sendo fundamental a assessoria jurídica especializada para evitar erros, brechas e omissões. A escritura pública é elaborada com o objetivo de conferir imediatamente publicidade da união perante terceiros. A presença de testemunhas é aconselhável. Esse documento também deve prever as normas envolvendo a definição do regime de bens e outros pontos importantes para o casal. Vale reforçar que a união estável é, antes de tudo, uma situação de fato. Assim, mesmo que seja registrada uma data no contrato ou na escritura, mas há muitos anos já existia a união, os efeitos jurídicos serão produzidos em relação à data compatível com a realidade. Então quer dizer que se eu me juntei com a Valentina em 2015, já com o objetivo de formar uma família, caso a gente resolva fazer o registro no cartório da nossa união estável esse ano, em 2019, mesmo assim vai ser considerado o período de 2015 a 2019? Muita gente fala por aí que a realização de contratos de namoro pode evitar a configuração da união estável. Achou errado, meu caro. Acontece que a união estável é uma situação de fato. Desse jeito, mesmo que o casal possua um contrato de namoro, se na verdade eles preencherem os requisitos da união estável, esse contrato não afastará os efeitos da união, como a comunicação dos bens entre eles. Em regra, na união estável, é aplicado o regime de bens da comunhão parcial. Isso significa que todos os bens adquiridos durante a convivência serão comuns do casal, ou seja, os bens adquiridos por um antes da união ficarão com propriedade individual mesmo. Mas é possível que o casal estabeleça no contrato de união estável ou na escritura pública o regime de bens de outra maneira, como, por exemplo, o da comunhão universal ou da separação total de bens. Joey doesn't share food! Na verdade, o regime de bens da união estável segue as mesmas normas do casamento civil. Falando em casamento, a nossa lei prevê a possibilidade de converter a união estável em casamento, o que pode ocorrer na via administrativa ou judicial. Na via administrativa, o casal deve fazer a solicitação ao cartório de registro civil do seu domicílio e apresentar os documentos necessários para o casamento civil e duas testemunhas. Uma das poucas diferenças é que nessa conversão não ocorre a cerimônia matrimonial, que é o famoso sim na frente do juiz de paz. Aceito. Aceito. Além disso, o casamento somente começa a ser válido
na data em que a certidão for devidamente expedida pelo cartório. Nele não retroage para a época em que se iniciou a união estável. Assim como no casamento, a união estável também garante ao companheiro o direito de receber pensão por morte no caso do companheiro falecer. Esse benefício terá duração variada de acordo com as características do segurado e da união, conforme determinações do INSS. Ao realizar o requerimento de pensão junto ao INSS, o companheiro deve comprovar a união estável com o falecido, o que será facilmente comprovado com o contrato registrado em cartório ou a escritura pública que evidencia a situação. Na ausência desses documentos, o companheiro deve reunir provas que demonstrem a existência da união com o falecido. Alguns exemplos de documentos: contas conjuntas, aquisição de bens em nome de ambos, fotos e postagens em redes sociais como um casal, declaração do imposto de renda do segurado constando interessado na pensão como dependente, um eventual testamento, prova de que viviam no mesmo domicílio, apólice do seguro de um tendo o outro como beneficiário. Por fim, caso a união não tenha dado certo, You love me? No. além de precisar superar e partir para outra, você precisa realizar a dissolução formal da união estável para evitar ainda mais problemas no futuro. Essa dissolução, assim como a Constituição, pode ser realizada de forma extrajudicial, ou seja, em um cartório, ou através de um processo judicial. No cartório, a dissolução da união estável é admitida nas hipóteses de inexistência de filhos menores de idade e da separação consensual do casal. A oficialização se dá pela escritura pública que deve ser emitida e devidamente registrada no cartório de registro civil. Já a via judicial será obrigatória no caso de o casal possuir filhos menores, ou quando houver divergência entre eles sobre a dissolução do vínculo, nos casos de discussão sobre a guarda dos filhos, partilha de bens ou da data de início da união. Mas a via judicial também pode ser usada se o casal tiver em consenso. Mas, na realidade, isso pouco acontece na prática, pois essa é a modalidade mais cara e demorada de dissolver a união estável. A união estável é um instituto jurídico que apresenta algumas particularidades, principalmente em razão das suas regras que mudam constantemente. E é aí que entra a importância de você ser auxiliado por advogados experientes que dominem o assunto, para que você não tenha problemas nas suas relações. Curtiu o vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe com todo mundo. E se você quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e especialmente pra você que tá me assistindo agora. Aham, Cláudia, senta lá.